muito obrigada pelas palmas, pelos aplausos. É com muito carinho que nós estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, depois de vários anos, porque a última vez que nós tivemos no Nordeste, que foi no Maranhão, na comissão regional, foi em 2019, acho que foi Maranhão, 2019. Então, é muita saudade. Saudade essa que nós estamos agora amenizando com os abraços, com carinho, com a boa recepção dos nossos irmãos nordestinos. Cuideis para que não vos engane. É o tema central do nosso estudo agora, na nossa reflexão. Cuideis para que não vos engane. Está em Mateus, no capítulo 20, versículo 4. Esse assunto, queridos irmãos, ele é falado também por Lucas, um pouquinho mais, não tão extenso quanto Mateus. Ele é falado por Marcos de uma forma assim, bem rapidinha, e por João. É um assunto que é um alerta do Cristo, não é um evangelista, não é um religioso judeu, não é um discípulo, não é um apóstolo, é o próprio Cristo que está nos alertando. Cuidado para que não vos engane. E refletindo nesse assunto, nós pensamos, meu Deus, nós somos tão facilmente enganados. Como tinha razão ao Cristo. Mas aonde que está essa informação? Aonde no Evangelho, que os 4 evangelistas falam mais ou menos detalhadamente, consta. Kardec analisa esse assunto no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, quando ele analisa e apresenta mensagens dos Espíritos sobre os falsos profetas e os falsos Cristo. Inclusive, Kardec analisa de uma forma bem mais ampla. Ele analisa os profetas, os falsos profetas, os falsos Cristo encarnados, que convivem conosco diariamente, às vezes até dentro do lar, e os falsos profetas, os falsos Cristos da erraticidade, os espíritos desencarnados, que também têm um grande poder e, às vezes, até maior, de nos influenciar. Então, nós vamos analisar, pegar essa frase do Cristo, esse alerta do Cristo, que é mais do que atual, é atemporal, na verdade. É cuidado, cuide-te, para que não vos engane. E vamos ver aonde que está isso e vamos analisar. Nós pegamos o texto de Mateus, primeiro porque foi indicado e segundo porque é o texto que é mais detalhado. Esse se encontra no sermão profético. O sermão profético, todo o sermão, ele se encontra em Mateus 24, eu falei 24, 1 a 31. Em 31 versículos, Jesus faz uma profecia. Se nós já acreditávamos nas profecias daqueles profetas da antiguidade, do Antigo Testamento, se nós temos o hábito até de consultar astrólogos, videntes, que falam sobre o destino de um país, de um candidato político, essa aqui se trata de uma profecia especial. Certeza absoluta que iria acontecer, como já está acontecendo há algum tempo. Foi a profecia do próprio Cristo, anunciando fatos que iriam acontecer como nós temos presenciado. E nós precisamos, então, tomar cuidado para como agir diante desses fatos. O sermão profético, nós vamos agora fazer uma pequena viagem pelo sermão profético para melhor entender. Então, aqui, a primeira coisa que nós nos deparamos, vamos falar um pouquinho dessa estrutura do sermão profético, que é também chamado sermão escatológico, né? Que é também chamado o sermão
das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, porque foi onde o Cristo proferiu. É também chamada os últimos eventos da história do mundo. É interessante essa questão aí, que é o sermão escatológico, como os últimos eventos da história do mundo. Que isso, essa frase, essa interpretação escatológica do fim dos tempos, do fim do mundo, conduziu muitos interpretadores, estudiosos, pessoas de respeito, bem intencionadas, mas que ficaram muito assim, e ainda ficam muito no aspecto literal dessa informação do Cristo, achando que o mundo ia acabar. Que o mundo vai acabar, achando que vai chegar num determinado momento que isso aqui vai desaparecer. A não ser que aconteça um evento que a gente não tem a menor noção, mas, até o que se pense, o mundo está se transformando. Ele vai um dia, esse planeta vai deixar de existir, mas isso daqui milhões e milhões de anos, pelo menos em termos de análise astrológica. Essa questão do fim do tempo, quando começou a pandemia, no ano de 2020, no final de 2019, mas para nós aqui foi mais em 2020, essa questão do fim do mundo, do fim dos tempos, foi tão séria nos Estados Unidos que a NASA, que trata das viagens espaciais, da análise espacial, coloca-se satélites, inclusive agora, junto, fotografa Marte, Júpiter, tudo, cada vez com uma tecnologia mais avançada, eles tiveram que fazer uma declaração pública que o mundo não iria acabar. Que o mundo não iria acabar. Que pelas previsões, pelas análises estatísticas, matemáticas, físicas, daqui bilhões de anos, devido sob o efeito da pandemia, do Covid-19, as pessoas vão, chegou a hora, é agora que vai cumprir tudo aquilo que o Cristo estava falando. No entanto, nós temos que analisar tudo isso com muito bom senso, porque Jesus, quando fala do sermão profético, o sermão escatológico, quer dizer o fim dos tempos, é os tempos de uma geração, ou de várias gerações, de um período evolutivo. O perigo que tem de nós interpretarmos as palavras, seja do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, literalmente é isso. A gente finge o mundo escatológico, daqui vai destruir a terra, é o mundo físico. Não. Nós temos que aprender a ter um olhar além da letra, além do símbolo. É um período de transformação evolutiva, de mudança evolutiva. Então, é nesse sentido que a ideia espírita, e de alguns filósofos espiritualistas, e por mais surpreendente que seja, de alguns estudiosos evangélicos, como o Champlin, Bruce Champlin, um grande estudioso americano, desencarnou, e por sinal no Brasil, em 2018, ele começou a compreender que os fins dos tempos e aqueles cuidados que Jesus, os alertas de Jesus, estavam relacionados ao fim de uma época, do momento evolutivo. Então, nós vamos agora, nessa pequena viagem que nós vamos fazer de 50 minutos, agora menos de 50 minutos, dividir esse estudo, que começa com esse alerta, e vamos ver como que o Cristo estava certo, como ele sempre está certo, em nos alertar para termos cuidado, para não sermos enganados. Nós vamos dividir inicialmente em duas partes. O início da era de transição, olha a era de mudança, a era de transformação que nós estamos vivendo. Se estamos no final, se estamos no meio, só Deus sabe. E depois, no segundo momento, o anúncio da era da regeneração. Como é que vai ser a nossa humanidade
na era da regeneração. Então, de Mateus 24, de 6 a 26, 26 versículos, 20, um pouco menos, né, de 24 a 26, nós vamos falar da transição que nós estamos mergulhados até a alma nessa transição. E depois, de 27 a 31, o que vai acontecer? Quais são os sinais da era da regeneração, que Kardec já fala em a Gênese, sinais do tempo, a nova humanidade, a geração nova, não é nova geração, é geração nova, a que vai surgir depois desse intenso combate que nós já estamos trabalhando na época da transição. Então, vamos seguir nesse caminho. Não está passando. Não sei o que aconteceu aqui. O problema da tecnologia é esse. Meninos, me ajudem aqui. Passou. Era eu, não era a operadora, não era o equipamento. Então, vamos começar com a era da transição. Jesus, é Jesus que está falando. E foi anotado mais ou menos intensamente por todos os evangelistas. Ele começa com uma introdução dessa era da transição, dessa mudança, e os princípios da dor. Aí nós vamos analisar, nós vamos refletir, será que nós estamos no início das dores, estamos no meio das dores ou já estamos no final? Isso pode ser entendido de uma maneira coletivamente. Coletivamente, será que nós estamos já no final das dores? Mas individualmente a gente pode pensar, quando a gente analisa a nossa vida, a nossa reencarnação. Será que eu estou no final das minhas dores, das minhas provações, das minhas lutas existenciais? Ou será que ainda estou bem no iniciozinho? Então, o sermão profético tem essa característica, você pode colocá-lo, inseri-lo numa forma coletiva de um país, de uma nação e da humanidade inteira, e pode ser também colocado individualmente. É aquela história que Emmanuel explica muito bem para nós, que está ali na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala do colar de pérolas, do ensino que ele desenvolveu em seus livros sobre o colar de pérolas. Um colar de pérolas é um círculo, não todos ali são importantes. Um não é mais importante que o outro, é um círculo. Cada pérola do mesmo tamanho tem um ensinamento. E cada pérola representa um ensinamento. Mas esse ensinamento está dentro do contexto, dentro do colar. Então, a unidade, a pérola, ou o ensinamento, repercute no todo, que é o colar, porque eles estão ligados entre si. E o colar, que é o ensinamento completo, que é a mensagem do Evangelho, repercute em cada ensinamento. Precisa ser muito bom para poder ter essa visão do colar de pérolas. O nosso irmão, Haroldo Dutra Dias, escreveu um livro, publicado pela Federação Espírita do Paraná, sobre o colar de pérolas. A unidade tem que estar no todo e o todo tem que estar na unidade. Então, às vezes, a gente pensa um ensinamento e esquece do todo. Ou, às vezes, a gente fala do geral esquecendo das unidades ou das verdades, como o Fábio falou antes, parciais. Então, nós vamos ver quais são essa grande tribulação de Jerusalém. Outra coisa é a palavra Jerusalém. Outra coisa é o judeu como povo eleito. O judeu, os religiosos, sobretudo os ortodoxos, não os mais modernos, mas os ortodoxos, ainda acreditam que eles são o povo eleito de Deus, aquele que vai dominar o planeta. A nação que vai dominar o planeta. Infelizmente, eles entenderam a coisa dentro do ritual, do culto externo.
Porque o povo judeu representa aquele povo que trouxe a ideia de Deus único, Deus Criador Supremo, Pai Criador Supremo do Universo. Então, o judeu, o povo eleito, na verdade, o judeu não, o povo eleito é a humanidade terrestre. Não é um povo, um respeitável, sofrido, que vive atualmente ali na Palestina, em Israel. Não é um povo físico. O judeu, o povo eleito, que nos fala, os grandes profetas, as escrituras chamadas sagradas, está se referindo à humanidade terrestre. Em Jerusalém, como nós vamos ver em João, que ele complementa o sermão profético em o Apocalipse, João, o último livro neotestamentário, é justamente Jerusalém libertada, é esse povo que acredita em Deus, a humanidade que acredita em Deus e que acredita no seu Messias, que será libertado inevitavelmente pela prática da lei do amor. Então, a Jerusalém não é a capital de Israel, antiga, bonita, aquela capital física. Jerusalém é um símbolo que as Escrituras nos trazem de um rebanho, como o próprio Cristo fala, formado de diferentes ovelhas que vão constituir a humanidade terrestre. Então, vamos ver mais um pouco. Vamos começar pela introdução que está em Mateus 24, versículo 1 a 3. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos alcançaram para fazer notar as construções do templo. Aquele templo que não existe mais, de Salomão, era uma coisa de luxo, de quilômetros de distância, com tudo, era uma verdadeira suntuosidade. Isso aí é o prólogo. Como é que tudo começou? Quando é que começou exatamente o processo nosso de transição? Há discussões entre os estudiosos, mas a gente lendo o texto do sermão profético, há alguns espíritas, eu estou entre eles, que acreditam que começou nesse momento em que Jesus fez essa profecia que depois se concretizou. Então, os apóstolos mostrou para ele aquela suntuosidade do templo, construído por Herodes, querendo reproduzir o templo de Salomão, mas 3 vezes, sei quantas vezes mais luxuosos, imponentes templos. Templos que nós ainda estamos muito preocupados em construir, erguer com luxo, com vaidade. Em Brasília foi construído um templo, com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Universal, chamado Solo Sagrado, que foi gasto na construção de uma cidade satélite de Brasília, 500 milhões de reais. 500 milhões. Não são 50 nem milhões de reais, chamado Solo Sagrado. Porque nós ainda estamos muito preocupados com aqui, com agora, com essas coisas que vamos deixar. Que nós não vamos levar para o outro lado nem a roupa com a qual nós fomos sepultados. Então, Jesus começa dizendo aos apóstolos e outros discípulos: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas as construções humanas não duram, não fica pedra sobre pedra. O que ficam, que permanece eternamente, são as nossas construções espirituais. Essas são eternas. Então, estando ele sentado no Monte dos Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhes em particular: diz-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vida e do fim desta época. Veja que tem outra questão interessante que nós poderíamos ficar hoje só falando sobre isso. Quando será a tua vinda? Eu quero destacar esse ponto. Quando será a tua vinda e o fim da época? Há uma grande discussão, vocês não querem imaginar, eu acho que muitos já sabem disso, há uma grande discussão entre os religiosos do mundo, seja cristão e até não cristãos, quando será a chamada parousia, uma palavra grega, significa a vinda do Cristo. Quando será isso?
Nós não sabemos. O próprio Espiritismo fala que não sabe. Será que ele vai vir mesmo do jeito que ele veio, como Jesus de Nazaré, filho de Maria e José? Nós não sabemos. Será que ele virá como aquele homem físico? Ou será que a vinda dele é outro simbolismo, que é quando o seu evangelho estiver implantado na humanidade? Eu tenho uma tendência a pensar mais nessa segunda parte, que não é a vinda física dele, a parousia, mas quando o seu evangelho estiver entre todos nós, encarnados e desencarnados. Bom, então vamos seguir, porque começou aí, com a destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 anos depois que aconteceu a destruição, e está lá até hoje, destruído, totalmente destruído. Agora, qual é a simbologia, né, que nós podemos entender, o símbolo da destruição do Templo de Jerusalém? Eu estou mostrando para vocês aqui alguns aspectos do templo que, mesmo se fosse da forma como foi construído naquela época, nos dias de hoje, seria uma coisa assim, de grande luxo. De luxo e beleza também. Sabe? E depois, aí, na outra imagem, vocês podem perceber a destruição total desse templo. Ele foi totalmente destruído no ano 70, pelos romanos. Então, aqui nós vamos ver o princípio das dores. Aí nós vamos refletir. Nós estamos no início das nossas dores, como espírito imortal, coletivamente estamos no princípio, nós já andamos um pouquinho mais, já estamos chegando no final. Porque a regeneração, a transição quanto à regeneração, ela não é assim, um decreto, a partir de tal dia, tal hora, como aconteceu quando iniciamos o milênio, o século XXI. A partir do primeiro dia do milênio, acabou a expiação. Não é assim, não. Não é assim, não. Essa mudança, ela é individual. Agora, à medida que quanto mais indivíduos vão se transformando, vai aumentando a média dos que estão transformados. Aí o planeta, quando fica acima da média, quando fica a média, começa a receber espíritos de outras esferas superiores, até de outros planetas, de outros mundos, tal como aconteceu com a raça adâmica, que está escrito no Livro dos Espíritos, tal como Emmanuel explica dos exilados de Capela, que consta lá em obras dele, né, A Caminho da Luz, em especial. Então, ali vieram aqueles degradados, eram espíritos que já não acompanhavam a evolução daqueles planetas da constelação do Cocheiro. Não é um planeta só, de vários planetas da constelação do Cocheiro, e que foi o Cristo recebeu aqui para ajudar na nossa humanização e também na nossa evolução. Aí vieram os judeus, com a noção de Deus único, vieram os gregos, com a mitologia, mas, sobretudo, com a filosofia, os romanos, com o direito romano, noção de família, os hindus. Então, tudo isso é um processo de intercâmbio interplanetário e que, quando o mundo chega num ponto que ele não acompanha a evolução geral daquela humanidade, aqueles que se encontram atrás, são exilados para outro mundo. O nosso planeta era um mundo primitivo, quando começou o exílio de Capela. Os homens viviam na caverna, então, até os corpos físicos, a inteligência era muito reduzida, estava iniciando os primeiros processos de aquisição do livre-arbítrio, da noção de si mesmo, na noção do outro, e divinizava tudo, a natureza, o sol, as águas, tudo. Mas aí vieram os capelinos. Quando os capelinos chegaram aqui e viram, isso é história que todos nós conhecemos do Espiritismo, e viram aqueles homens brutais, ainda com corpos mais com aspecto de animais do que humanos, e eles, apesar de não estarem
de acordo com não acompanhar a evolução dos mundos em que viam, da origem, eles viram aqueles habitantes do planeta Terra e falaram: nós vamos reencarnar em corpos de animais. Daí nasceu a teoria da metempsicose, que os hindus ainda acreditam até hoje, que o homem, o espírito humano, pode reencarnar num animal. Acredita-se, segundo Emmanuel, ainda Caminho da Luz, que daqueles povos degradados aqui para o planeta Terra, os que praticamente voltaram, quase que todo mundo, foram os egípcios. Então, a gente precisa ler um pouquinho dessa nossa história para contextualizar. Mas, voltando ao sermão profético, Jesus fala quando é que vai iniciar as dores. E logo após ele anunciar quando vai as dores, ele faz o alerta. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane. Até o 3 era o templo de Jerusalém, que foi destruído, efetivamente. Depois que aquele símbolo do Deus no ritual, do culto externo, foi destruído, aí veio o quê? Jesus começa o discurso escatológico, o sermão profético dele, dizendo: cuidado, atenção para que ninguém vos engane. Conforme a tradução, é cuidado, cuide, atenção. Pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Nós não estamos vivendo nessa época? Quantos falsos cristos, quantas pessoas abrem a boca para falar em nome do Cristo, quantas guerras santas ainda existem em nome de Deus. Nós vemos lá os talibãs, as torturas, o sofrimento, modernamente, lá no Extremo Oriente. Quantas guerras religiosas, quantas inquisições, quantos horrores foram combatidos em nome de Jesus. Então, porque muitos vieram dizendo que era o Cristo, ou que representava o Cristo. E o Cristo já começa o seu sermão profético nos alertando sobre isso. E vão enganar muito. Por que vão enganar? Porque nós não estamos atentos. Nós estamos preocupados com a nossa vida transitória, com essa vida material em que vivemos. Nós não estamos muito preocupados com isso. Então, aí ele vai, mas cuidado para também não ficar alarmado, desesperado, arrancando os cabelos, histérico, porque é preciso que essas coisas aconteçam. É o processo de depuração. O processo de depuração normal. Então, olha o que ele fala embaixo. E haverá fome, haverá terremotos em todos os lugares. E tudo isso é o princípio das dores. Nós não passamos mais por terremotos, né, gente? Nós tivemos um agora na Síria e na Turquia, mais de 40 mil pessoas mortas. Então, nós estamos no princípio das dores, uma análise assim mais rápida. Fome, no nosso país é um exemplo de como não é só fome, é miséria. Vamos lá, vamos correr. Então, nessa imagem que agora se faz, continua, nós fizemos uma correlação com Marco, que, como esse alerta, veja aqui, veja ali, falando dos falsos profetas, que vão enganar até os eleitos. Marcos coloca até os eleitos. Que eleito é esse? São esses? São os religiosos? Não. Nem sempre, pode ser que entre os religiosos estejam os eleitos, mas são aqueles homens de bem, são aqueles que estão voltados para a prática do amor. Esses são os eleitos, são aqueles que estão sacrificando tudo para que a mensagem do amor imortal, como diz Amélia Rodrigues, espalhe pelo planeta. Esses são os eleitos, são geralmente desconhecidos, anônimos, mas há aqueles que são conhecidos. Então, por causa dos eleitos, vai retardar muita coisa. Por isso que nós inserimos Marcos aqui. Então, haverá fome, rumor de guerra, foi levantar nação que vai levantar contra nação. Nós não estamos vendo guerras aí? A guerra da Rússia com a Ucrânia, só para citar uma, sempre lá nas guerrilhas e as guerras pequenas, particulares,
aquelas ameaças. Semana passada, nós vivemos aquela história toda do balão, dos balões, do objeto não identificado. Então, aquela coisa toda. Mas o certo é que ele destaca para nós não nos alarmar, cuidado para não sermos enganados, cuidado para não nos alarmar, ficarmos com alarmes, alarmados, preocupados, desequilibrados, porque é aí que vai piorar a situação. Porque ainda não é o fim. E nos alerta também da fome, dos terremotos, quer dizer, vai ter efeitos da ação do homem egoísta. A fome é uma ação egoísta do homem que não ajuda os irmãos necessitados, e também efeito das forças da natureza. Tudo isso Kardec fala lá no final, no último capítulo do livro A Gênese. Então, vamos tocar aqui nosso barco, e aqui nós destacamos alguns pontos que o sermão profético continua. E enganarão a muito. O crescimento, vai haver um crescimento da iniquidade. Nós estamos vivendo uma era em que a iniquidade permanece, não só no nosso país, mas no mundo. Estamos. Então, nós estamos em plena época de transição das primeiras dores, com fome, com suicídio, com nação contra nação. Então, olha o que ele fala aí no versículo 12, e pelo crescimento da iniquidade, nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão. Ou seremos assassinados, ou o autocídio, o suicídio. Então, veja que isso não é de qualquer profeta, com todo respeito a ele, é o próprio Cristo que está anunciando. Então, muitos sucumbirão. Haverá traições, guerras, e volto a repetir, surgirão falsos profetas, engrandimento da iniquidade. E nós estamos vendo que, às vezes, nos momentos de maiores dores, de maiores calamidades, aparecem aquelas pessoas com ações aparentemente de bondade, com palavras doces, mas estão querendo tirar proveito da dor alheia. Quantas pessoas se beneficiam em cima da dor do próximo? Isso, quando chega para nós espíritas, que nós sabemos da continuidade da vida, da lei de causa e efeito, das reencarnações, a gente tem que parar para refletir sobre isso. O que eu estou fazendo no dia a dia? Quais são as minhas ações na família, no ambiente profissional, na casa espírita, em vida em sociedade? Às vezes, uma coisinha que é bobinha, pequena, mas para nós que já temos a informação, o esclarecimento, ela pesa. Ela pesa. Então, ele volta a repetir dos falsos profetas, porque estão surgindo toda hora. Não só aqueles que aproveitam financeiramente, politicamente, moralmente, extrapolam nos momentos de maiores dores, de depuração que nós estamos vivendo. Mas ele afirma em seguida, lá ali no versículo 14, esse evangelho do reino será proclamado ao mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quer dizer, qual é o fim? Quando é que nós saímos do princípio das dores? Quando o evangelho começar a ser proclamado no mundo inteiro. Nós já estamos vendo, com esses estudos do Evangelho, sobretudo o Espiritismo, e Kardec fala que o Espiritismo vai desempenhar um papel muito importante, nós já estamos vendo o Evangelho se espalhando. Várias partes do mundo. Ainda está incipiente, ainda é pequeno, mas está espalhando. Então, nós já estamos começando, nós já podemos supor, Deus queira que seja verdade, que nós já estamos começando a chegar ao final. Pelo menos, grande parte de pessoas já são mais solidárias, já estão pensando em unir. Veja quantos movimentos ecumênicos estão ocorrendo no mundo. A própria Igreja Católica, com judeus, com representantes ortodoxos, de outros cultos, nós estamos vivendo um momento para se aproximar, para aprender a falar a mesma linguagem, para construir pontes de entendimento entre nós. Então, já estão começando, dando os primeiros passos
para iniciar o fim. E que fim é esse, meu Deus do céu, que o sermão profético nos fala? Aí ele é quando entramos na segunda parte, a grande tribulação, mais ou menos no meio, não é bem o final, não. A grande tribulação de Jerusalém. Quer dizer, a grande tribulação entre aqueles que acreditam na mensagem do amor imortal, que é o Evangelho. E aqueles que acreditam que haverá um só rebanho, um só pastor, como nos fala João, anunciando quando o reinado do Evangelho estabelecerá na terra. Quer dizer, não é entre a população toda da terra, é a grande tribulação de Jerusalém, é a grande tribulação dos eleitos, daqueles que acreditam na mensagem do amor. Então, aí eu destaquei alguns pontos que não dá para a gente falar, mas já no versículo 15 ele fala que virá uma desolação. Então, o princípio que a gente está vendo, com terremoto, com fome, com guerra, a gente não aguenta, a gente fica numa tristeza profunda, a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Então, essa transição vai, quando a gente começar a ver esses sinais, nós já vamos ver que a coisa vai piorar. Então, que fala o profeta instalado no lugar santo. Então, vai começar. O profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, já fazia essa profecia. Vai ser uma grande desolação. É por isso que muitos de alguns interpretadores do Evangelho acreditavam que era o fim do mundo, que o mundo ia acabar tudo, ia destruir tudo. Então, os que estiverem, aí ele dá exemplo na linguagem. Quem está na Judéia, fuja para a montanha. Quer dizer, quem está na região mais baixa, beira-mar, Recife, fuja para o lugar mais alto. Quem estiver na região mais baixa, o lugar mais alto. Mas isso pode ser entendido no sentido também espiritual. Quem está ainda com ações inferiores, num plano baixo, procura se elevar, se esforce para elevar e vai mais para cima. Procura, ou pela prece, ou pelo estudo, só do esclarecimento já modifica um pouco o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. Os nossos clichês mentais começam a se modificar. Eu prefiro interpretar, particularmente, no sentido espiritual. Não é uma cidade, uma localidade que está na beira do mar, quem está numa planície e vai para a montanha. Não, mas no sentido assim, estou vivendo uma vida muito presa aqui, muitas coisas aqui. Vamos espiritualizar um pouco mais, vamos elevar. E ele, Jesus, vai nos mostrando aí que aquele que estiver no terraço, quer dizer, aquele indivíduo que está apenas contemplando as coisas que estão passando, também na história, na televisão, alguém falando, que essa pessoa que está aí no terraço não desça para apanhar suas coisas de casa. Ou seja, não desça, não se rebaixe para pegar o que ficou na retaguarda, os seus bens transitórios, eles vão ficar aí. Então, veja como é que a interpretação espírita nos coloca numa outra visão. Não é físico, não é terraço de uma casa e não são objetos pessoais. E aí Jesus vai mostrando, e ele fala, pedir para que a fuga não seja no inverno. O que é o inverno? O que climaticamente representa? Uma época de recolhimento, de dureza, para andar na neve, você não aguenta ficar muitos minutos e tudo. Então, quando você estiver sob as provações, sob os sacrifícios astrólogos, ore por isso, para que você não entre em desespero. Então, esse é o fim das dores, que nós não sabemos quanto tempo, quantas décadas, talvez séculos vai durar isso, nós não temos ideia. E aí Jesus vai falando, continua afirmando. Então, se alguém, olha o novo alerta, cuidado para que ninguém te engane. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, não creai, porque o Cristo trouxe uma mensagem de amor, de renúncia às coisas materiais, às coisas transitórias, de amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a síntese da lei mosaica que ele resumiu. Então, esses vão surgir.
Porque eles não acreditam em nada, eles são aproveitadores, eles querem que as coisas fiquem nesse caos, nesse desentendimento. E eles, olha que ele fala aí, Mateus fala no capítulo 24, e que eles apresentarão sinais e prodígios a modo de enganar, se possível, como já dizia Marco, os eleitos, se possível. Quer dizer, aqueles que são firmes, que têm uma fé raciocinada, que estão acostumados, que estão se empenhando na prática do bem, de superar os obstáculos próprios e auxiliar, estender a mão, fazer a caridade no verdadeiro sentido, não só a filantropia é importante, sobretudo no nosso país, esses vão ter sua recompensa e muitas coisas serão abreviadas por causa do trabalho desses dedicados trabalhadores que esperando que nós estejamos incluídos entre eles. Eu vos preveni. Olha o alerta de Jesus. Nós estamos caminhando. Então, aqui são algumas das imagens que os irmãos das guerras, né? A fome, pessoa que não tem nem nada, nem água, nada para se alimentar, os terremotos. Nós estamos vendo agora, foi São Paulo, lá em São Sebastião, né? Quantas pessoas ali que morreram. Há pouco tempo foi em Santa Catarina, há pouco foi em São Paulo, Minas Gerais. Então, olha, os furacões, de um dia para outro, destrói tudo o material que a pessoa tem. As doenças, nós tivemos um Covid, quantas doenças que graçam no nosso planeta ou na nossa nação. Nós falamos do dengue, da tuberculose, da malária, que é até endêmica na região norte, tantas doenças. A própria AIDS, que tem aumentado muito. O Covid, ele é tão bonitinho, danado o vírus, quando a gente vê a imagem dele, mas o estrago que fez no planeta inteiro. Né? Eu esqueci. As fomes, as doenças, o Covid, que veio de lá, do Oriente para cá. Né? Então, nós estamos vivendo essa época dos falsos cristos, dos falsos profetas, que Kardec nos fala lá no Evangelho, no capítulo 21. Então, qual é a nossa responsabilidade? Quem não leu, releia com calma, estude, que isso, e tem muitos estudiosos espíritas, encarnados e desencarnados, que analisam esse sermão, até com mais propriedade que nós estamos falando e com mais profundidade. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Não vamos viver mais de aparência, vamos colocar os pés no chão, porque a nossa fé é raciocinada. E, finalmente, caminhando para o encerramento da nossa explanação, nós estamos vendo o fim. Algumas coisas já caracterizam o fim, mas algumas coisas ainda mostram o início. Então, agora, o fim. O Evangelho, o sermão profético, a profecia de Jesus nos fala, nos versículos 27 a 31 do capítulo 24 de Mateus e de outros evangelistas, que haverão efeitos cósmicos. Até enquanto as coisas, com toda a tragédia que está acontecendo aqui, doença, fome, terremoto, maremoto, ciclone, tudo está acontecendo, doença aqui. Mas, a partir do versículo 27, 28, 29, 30 e 31, ele fala de fenômenos cósmicos. Que eu saiba, nós ainda não tivemos nenhum fenômeno cósmico. Então, depois disso, é que virá a era de paz, que Manuel Filomeno de Miranda escreveu muito bem, prevendo não só essas doenças, esses acontecimentos, como a era da regeneração. Então, nos seus livros, em mais de um livro dele. Então, finalmente, aqui, o Evangelho, Jesus nos fala, se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, o Cristo, não vais até lá. Ei-lo nos lugares retirados, não creais. Está nos alertando, cuidado para não sermos enganados. Nós já sabemos quem é o Cristo, qual é a sua mensagem.
de amor universal, que vão unir todos os povos, não é uma mensagem de uma igreja, de uma filosofia religiosa, é uma mensagem de amor imortal, repetimos as palavras de Amélia Rodrigues, é uma mensagem para a humanidade. Nós conhecemos, nós entendemos, né, no sentido espiritual. Então, a gente tem que tomar cuidado, que nós podemos ser enganados, iludidos, e nós é que seremos responsáveis, porque nós temos conhecimento espírita, e nós é que seremos responsáveis por sermos enganados. Porque quando a pessoa não conhece, não sabe de nada, fica muito no literal, na fórmula, ainda tem essa tolerância, ainda tem esse entendimento, mas nós não. O espírita, por mais despreocupado que ele seja, por menos que ele saiba, ele tem essa informação. A gente faz o culto do Evangelho no Lar, a gente tem as casas espíritas com estudo, nós temos palestras, nós temos milhares de estudos pelo YouTube, pelos canais, pelas redes sociais. Quer dizer, nós temos o conhecimento. Então, nós temos que tomar cuidado, que se nós formos enganados, é por culpa nossa, não de ninguém. Então, pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Poente, quando o relâmpago sai, vê a luz nos dois pontos, nos dois extremos. Pois assim será a vinda do Filho do Homem. Vinda que a gente não sabe se vai ser materialmente, como aconteceu há mais de 2000 anos atrás, ou se vai ser a difusão do Evangelho, a vivência do Evangelho por todo o planeta, por toda a humanidade. Então, será vindo o Filho do Homem. E aí ele continua falando, onde estiver o homem, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Não é assim? Quando tem um animal, uma pessoa, quando uma coisa está em decomposição orgânica, vem os urubus, vem os abutres para pegar. Então, quem vai ficar ali, quem ficará, as pessoas que ficarão aqui, são aqueles que ainda não conseguiram se libertar, ou que se deixaram ser enganados. Então, eles vão se alimentar de matéria em decomposição fétida, mal cheirosa, e matéria que não vai alimentar nem nutrir o seu espírito. Então, agora que veio o que ele anuncia, onde estiver o cadáver, virão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, no 29, ele fala, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Há muitos analistas que vai ser um eclipse solar, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, nós vamos ficar no breu, vai haver um eclipse, vai ter um fenômeno da natureza, um fenômeno cósmico, que a gente imagina que seja um eclipse, é o que nós conhecemos. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Essa questão das estrelas cairão do céu, quer dizer, não tem a menor ideia do que seja isso. Quando se colocou esse assunto para alguns cientistas astronautas e astrônomos estudiosos, eles não souberam explicar o que pode uma estrela cair. Mas a gente acredita que sejam corpos celestes, igual no passado fala da história dos dinossauros, que foram meteoro, meteorito e outros, virão para cá. Isso nós não estamos vivendo ainda, mas esse vai acontecer. Vai acontecer porque foi o Cristo que previu. Então, aí o que vai acontecer? Aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e isso está melhor explicado, mais bem explicado, no Apocalipse de João. E ele enviará, então, aí os seus anjos, que é o som de grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, quase quarta parte do mundo, de uma extremidade à outra. Os anjos são os espíritos perfeitos, como está lá na escala espírita. Então, com isso, será o fim. Mas será o fim de quê? Vamos encerrando. Será o fim de quê? Fase de expiação e prova. Entramos no período de transição, está aí na seta, nessa linha vermelha, iniciamos a fase de regeneração. À medida que a transição vai diminuindo, vai levantando a transição. Há alguns autores que falam que essa transição começou em 1950.
após a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. E são hipóteses, viu, gente? Nós não temos como afirmar. Mas isso aí você vê que há um momento na transição, ali onde cruza as duas linhas, em que elas se cruzam. A transição está acabando e a regeneração está iniciando. A transição quanto à regeneração inicia com indivíduos, depois com grupos de indivíduos, depois um grupo cada vez maior até formar a humanidade terrestre. Temos aí uma transição econômica, ética, ambiental e outras, que nós vivemos nessa terrível transição. Está sacudindo todos os poderes. Então, nós vamos, a partir dessas mudanças em todas as áreas, nós vamos passar para a mudança no planeta. Então, isso aqui foi... Já falamos, a era da transição, Jesus, o Mestre e Senhor, habitando o planeta, e com isso será, com essa terminada era da transição, aqueles espíritos, como aconteceu com os capelinos, vão ser levados para mundos do tipo que nós vivemos, compatível com a sua evolução, até que eles se aprimorem, e aqui nós vamos viver uma era da regeneração. Era da regeneração em que é fundamentado em Deus, Cristo e caridade, que é a bandeira de Ismael. Muito obrigada, queridos irmãos. Muito obrigada.